Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e de paz. Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós vamos mergulhar num dos textos, assim, mais viscerais e honestos já escritos sobre a experiência do sofrimento. O capítulo 9 do livro de Jó. É um texto que ele não dá respostas fáceis, né? Pelo contrário, ele nos joga de cabeça no meio do caos emocional de um homem que se sente completamente abandonado. E para nos guiar, nós estamos usando trechos de várias bíblias de estudo que ajudam a gente a decifrar não só as palavras, mas o mundo por trás delas. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender o grito de Jó. Ele se vê como um réu num tribunal cósmico, tentando provar que é inocente. Só que tem um problema gigantesco aí. Qual? O juiz, o promotor e a outra parte no processo são a mesma pessoa. Um Deus que ele descreve como infinitamente poderoso. É um cenário de pesadelo. Como se argumenta num tribunal onde, assim, todas as cartas já estão marcadas contra você? Exatamente essa é a angústia que a gente vai explorar hoje. Ok, vamos lá. O que me impressiona logo de cara é que Jó, ele não começa o discurso se defendendo. Não, de forma alguma. Ele não diz, eu sou inocente, eu não fiz nada. A primeira coisa que ele faz é pintar um retrato do poder de Deus. E a escala é nossa. Avassaladora. É uma estratégia de argumento fascinante. Antes de apresentar o caso dele, ele estabelece a natureza da entidade com quem ele está lidando. Ele não contesta o poder de Deus, pelo contrário. Não, ele magnifica esse poder. É quase como se ele dissesse, olhem só o tamanho do meu oponente. E que tamanho, né? Ele diz ali nos versos 5 a 7. Ele é o que remove a terra do seu lugar. É ele que fala ao sol e o sol não sai, e sela as estrelas. Isso não é um poder sutil que age nos bastidores. É um poder bruto, sabe? Capaz de reconfigurar a realidade com uma única ordem. E aqui entra um detalhe das nossas fontes que, para mim, muda completamente a leitura. Ah, é? Sim, quando ele menciona as constelações, no verso 9, a Ursa, o Órion, as Pleiades, isso não é só um floreio poético. Não. Não, é uma declaração teológica de guerra. Como assim, de guerra? Ele só está listando estrelas, não? Para nós, hoje, sim, mas as notas de estudo explicam que para os povos vizinhos de Israel, tipo na Mesopotâmia, essas constelações não eram só aglomerados de estrelas. Elas eram vistas como divindades poderosas. Ah, entendi. Deuses que governavam o destino. Exatamente. Então, ao dizer que o Deus de Israel faz essas constelações, o texto as rebaixa, de deuses a meros objetos, a criações. Uau! Provocações? Tem outra linha que me deixou curioso. No verso 13. Qual? Ele fala dos ajudantes do monstro Raabe que se curvam diante de Deus. Quem é esse Raabe? O nome soa familiar, mas não como um monstro. Ótima pergunta. E não é a Raabe de Jericó. As fontes nos dizem que este Raabe era um monstro marinho mitológico, uma figura muito comum nas histórias de criação do Antigo Oriente Próximo. E o que ele representava? O caos primordial, a desordem aquática que existia antes do mundo ser organizado, sabe? Era a personificação do mal, da desordem. Então, quando o texto diz que Deus subjuga Raabe e seus ajudantes, Ele está dizendo algo muito profundo sobre a natureza desse poder. que não é só um poder de criar. Exato. É um poder que ativamente domina e controla as forças do caos. Ele não apenas construiu a casa, mas também derrotou o dragão que vivia no porão. Para a mente antiga, essa era a demonstração máxima de poder. Entendi. Então, o cenário que Jó pinta é de uma onipotência que chega a ser aterrorizante. Sim, O poder de Deus não é reconfortante para ele nesse momento. É a própria base do pânico dele. E é aqui que o argumento vira, né? é o grande paradoxo do capítulo. Toda essa grandeza se torna a fonte da angústia. A mesma mão que sustenta as estrelas é a mão que o esmaga. A grandeza de Deus, em vez de ser um porto seguro, vira a parede intransponível contra a qual ele se choca. E ele expressa isso de forma muito clara. Nos versos 14 e 15, ele diz: quanto menos poderia eu lhe responder. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. É desistir antes mesmo de começar. Sim, ele está dizendo que a justiça é irrelevante.
A única opção que resta é a súplica. Ele percebe que está num jogo jurídico impossível. É como tentar processar o dono de uma multinacional, mas o julgamento acontece no auditório da empresa. O juiz é o CEO. O júri é o conselho de diretores e as leis do processo foram escritas pelo departamento jurídico deles. Que chance real de vitória você teria? Nenhuma, nenhuma. Você seria esmagado pelo sistema antes de apresentar a primeira prova. A analogia é perfeita. A disparidade de poder é tão grande que a verdade do caso vira um mero detalhe. É exatamente assim que Jó se sente. Preso. E a imagem que ele usa para descrever essa futilidade é uma das mais fortes de toda a Bíblia. A da água de neve e do sabão. Exato. Versos 30 e 31. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo. Essa imagem é devastadora. É de uma potência poética incrível. Sim, porque a água de neve era considerada a forma mais pura de água, o sabão, o agente de limpeza mais forte que conheciam. Jó está dizendo, mesmo que eu use os métodos de purificação mais extremos, Os melhores. os melhores que a humanidade conhece para me apresentar limpo e inocente, o poder de Deus é tão absoluto que ele pode simplesmente me declarar sujo, me jogar no lodo e eu me tornarei sujo. Ou seja, a inocência dele não importa. A realidade dos fatos não tem peso. Não. O que importa é o veredito do juiz, que tem o poder de criar a realidade que ele quiser. Se ele disser que Jó é culpado, ele se torna culpado. Exatamente. Mesmo que não seja, é a impotência levada ao extremo. E veja, o ponto crucial é que ele nunca confessa culpa. Ele mantém a integridade dele. Ele só descreve a impossibilidade de provar essa integridade. Num sistema que ele percebe como arbitrário e esmagador. E é nesse beco sem saída, nessa sensação de estar encurralado, que ele finalmente diz o que para ele é a única solução. A peça que falta, ele diagnostica o problema com uma precisão cirúrgica. Ele diz nos versos 32 e 33, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Essa palavra, árbitro, É a chave de tudo, né? é o coração do capítulo. E as notas de estudo nos ajudam a ver a profundidade desse anseio. A palavra hebraica original, mokoshia, é muito rica. Ela pode significar árbitro, mediador, intermediário. Até mesmo um intérprete eu li. Isso. Jó não está pedindo apenas um novo juiz. Ele está pedindo por algo muito mais fundamental. Não é só um juiz neutro, então. É alguém que possa traduzir as duas partes, fazer essa ponte. Exatamente. Ele anseia por alguém que possa ficar no meio, alguém que consiga entender a perspectiva divina, a santidade, o poder, mas que também consiga entender a perspectiva humana. A fragilidade, o pó, a dor. Isso. A imagem de pôr a mão sobre nós ambos é física, é visceral. Ele quer alguém que possa literalmente tocar Deus com uma mão e tocar nele um mortal com a outra. Criando uma ponte sobre o abismo que o separa. É o grito de alguém que se sente completamente incomunicável. É, A distância entre ele e Deus é tão vasta que o diálogo se tornou impossível. Ele precisa de um conector, de uma ponte viva. é a constatação da própria finitude diante do infinito. E como não há ninguém para preencher essa lacuna, a conclusão a que ele chega em seguida é uma das mais sombrias de toda a Escritura. É um soco no estômago daquela teologia otimista que os amigos dele estavam tentando empurrar, né? Ah, com certeza. Eles vêm com fórmulas prontas e Jó responde com a realidade crua que ele está vivendo. Ele simplesmente destrói o argumento deles. E como destrói? No verso 22 ele solta uma bomba. Para mim tudo é a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. E ele não para aí, né? Não. Ele olha para o mundo e continua no verso 24. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele o causador disso, quem será? Isso é de uma honestidade brutal. É muito ousado. Demais, o que é crucial entender aqui, e as fontes ressaltam isso, é que Jó está atacando diretamente a chamada teologia da retribuição. Aquela lógica simples, quase matemática. Isso. A lógica dos amigos era: se você é bom, coisas boas acontecem. Se você é mau,
coisas ruins acontecem. Ponto. Portanto, se você está sofrendo terrivelmente, É porque você pecou terrivelmente. Fim da história. é uma fórmula que parece arrumada, né? Mas que ignora a complexidade da vida real. Totalmente. E a fala de Jó é um ato de coragem. Ele está olhando para a própria vida, onde ele sabe que é íntegro, e para o mundo ao redor e está dizendo: a vida como ela é não cabe nessa caixinha teológica de vocês. A realidade contradiz a teoria de vocês. Exatamente. Ele se recusa a aceitar uma mentira piedosa em troca de conforto. Ele vê os ímpios prosperando e os justos como ele sofrendo. Sua experiência de vida entra em conflito direto com a doutrina. E ele tem a coragem de gritar essa contradição. É importante frisar. Ele não está virando ateu. Não, de forma alguma. Ele não nega a existência ou o poder de Deus. Pelo contrário, ele atribui tudo a Deus. O que ele está negando é que esse poder opere de uma forma justa e compreensível para os seres humanos. Então o protesto dele é contra uma visão de Deus que não corresponde à realidade que ele sente na pele. É a voz do sofrimento se recusando a ser silenciada por clichês religiosos, por respostas fáceis. Ele prefere viver com a atenção de um Deus poderoso, mas aparentemente indiferente, Do que se agarrar a uma fantasia de um universo justo que a própria vida dele desmente a cada segundo. Exato. Ele está dizendo que a complexidade do sofrimento no mundo não pode ser reduzida a uma equação simplista. E essa honestidade, essa recusa em fingir, é talvez a maior virtude de Jó. No fim das contas, o capítulo 9 de Jó não nos oferece nenhuma resposta. Não resolve o problema. Não mesmo. Em vez disso, ele nos deixa com a profundidade e o peso de uma pergunta. É um capítulo sobre a honestidade brutal de se sentir esmagado por um poder que não se pode compreender e sobre o anseio humano fundamental por justiça e, acima de tudo, por mediação. Ele valida a dor, valida a dúvida e até a raiva. É um texto que dá permissão para que a pessoa que sofre seja honesta, para que ela faça as perguntas difíceis sem medo. Não oferece uma solução, mas oferece companhia na confusão. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, não é? O texto mostra Jó exigindo ir a um tribunal, mesmo sabendo que o sistema é falho e que ele provavelmente não pode vencer. Ele quer o dia dele no tribunal, que é a chance de falar, mesmo que ninguém o ouça. O que nos faz pensar. Em momentos de profunda crise, de desespero, o que é mais vital para a alma humana? Ter todas as respostas corretas, bem embaladas, teologicamente seguras? Ou ter a liberdade e a coragem de fazer as perguntas mais difíceis, as mais dolorosas, mesmo que elas ecoem no vazio, sem resposta. A jornada de Jó sugere que a integridade está na pergunta, não necessariamente na resposta. Exatamente. Deus abençoe todos os ouvintes.